Olá, tudo bem? O meu nome é Pedro Ponzo, seja muito bem-vindo ao Santuário da Alma. É uma meditação aberta, uma meditação livre, gratuita. Eu estou disponibilizando aqui para você e é uma prática muito útil, muito rica e que vai trazer muitos benefícios para você, tá? Um desses benefícios é ajudar você aí na questão da projeção astral, porque essa prática do santuário da alma, ela vai fazer com que você tenha, vai fazer com que a sua mente ela se acostume um pouco com esse simbolismo, com essas imagens, com essas visões oníricas e vai preparar a sua mente, tanto consciente quanto subconsciente, para ter essas experiências cada vez mais elevadas, cada vez mais transcendentais de sonhos, sonhos lúcidos e projeções astrais, tá bom? O Santuário da Alma é uma meditação livre, é uma meditação que é patrimônio da humanidade, tá? É como pranayama, então não pertence a nenhuma ordem, não pertence a nenhuma fraternidade, a nenhuma organização, religião ou o que seja, tá? É uma meditação realmente que ela é um patrimônio da humanidade, por isso também eu estou disponibilizando gratuitamente aqui porque ela é muito útil, tá? Ela é muito útil, ela é muito rica, ela é muito benéfica, e eu acredito que o hábito de estar praticando esse santuário da alma vai ajudar você no seu caminho de autoconhecimento, no seu caminho de desenvolvimento pessoal, e isso inclui naturalmente a projeção astral, tá bom? Então, considere como uma meditação complementar à técnica do desejo, que é a prática focada em projeção astral, e você vai ver que é muito semelhante. Na verdade, o começo dessa prática do Santuário da Alma é idêntico ao começo da prática da técnica do desejo, né, que é esse despertar energético. Então, eu vou falar mais sobre isso com calma durante esse curso. Serão 4 aulas, tá? Um curso bem enxuto, mas bastante encorpado, como o outro que tem de projeção astral, que é a técnica do desejo, tá bom? Então, as duas práticas se complementam. É importante que você conheça e que você pratique as duas também. Não é obrigatório, mas você vai ter muitos benefícios se você praticar além da técnica do desejo, que é focada em projeção astral, você praticar também o santuário da alma. E você pode praticar apenas o santuário da alma também, se você não quiser, não tiver interessado no momento em projeção astral, mas você está interessado em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento, enfim. Então aí fica a seu critério, tá bom? Mas é algo que eu ofereço aqui de coração, gratuitamente, esse belo patrimônio da humanidade que é o Santuário da Alma. Então, dito isso, vamos começar a nossa aula. Vou colocar aqui no slide. Pronto, essa é uma meditação livre, tá? Essa meditação, ela é mística, ela é transcendental. Então, ela tem um componente aí espiritual. Ela é uma coisa que não é, assim, necessariamente religiosa, tá? Mas ela implica em um desejo transcendente. Ela implica em uma comunhão com o sagrado, você ter uma noção, ter uma ideia, ter um ideal de algo que seja sagrado, de algo que seja transcendental. Então, se você for 100% materialista, você pode encarar do ponto de vista psicológico apenas. Eu vou falar também dessa dimensão psicológica do santuário celestial, mas a intenção, né, a construção dessa meditação, ela é focada nessa busca interior. Então, nessa busca do mestre interior, dessa alma, dessa inteligência que está ali, dessa consciência que está no seu subconsciente, vamos dizer assim, escondida dentro de você. E você vai procurar buscar essa luz, esse mestre que está dentro de você, certo? É uma busca por
um reencontro consigo mesmo, tá? Nesse sentido, por exemplo, eu acredito que a alma é espiritual, é transcendental e tudo mais. Se você for totalmente materialista, você pode realizar sim o Santuário da Alma, encarando só desse aspecto psicológico, que você vai tentar buscar aí um contato com a sua dimensão subconsciente, enfim. E tanto faz o que você acredita ou não. Se você realizar a prática, vai ter um efeito benéfico, um efeito construtivo, tá bom? Mas sim, eu pessoalmente, eu acredito nessa dimensão transcendental do ser humano, do universo, acredito na alma, enfim, eu pratico projeção astral, e para mim a espiritualidade é algo palpável, algo empírico, não é algo teórico, tá? Então, assim, nós temos um pequeno ritual para fazer o Santuário da Alma. Esse ritual, ele é é uma invocação de abertura e uma invocação de encerramento. Antes de começar a meditação, nós fazemos a invocação de abertura e, ao encerrar a meditação, nós fazemos uma invocação de encerramento. Tá? Tudo isso ajuda também no componente psicológico, energético, enfim, essa ritualística, essa reverência, ela vai ajudar, ela vai favorecer esse estado meditativo e vai fazer com que você tenha um contato mais fácil, mais acessível a essa dimensão interior mais profunda, tá bom? Então, a invocação de abertura é essa aqui. Eu vou ler. Que o sublime sopro da vida se infunda em meu ser e me purifique em todos os níveis, para que eu possa entrar no santuário da alma e ali comungar em verdade e beleza. Assim seja. Então, essa invocação, ela tem um propósito transcendental, ela tem um propósito ritualístico, não é necessariamente religiosa, mas enfim, ela fala desse sopro da vida, que é essa energia que está impregnada no ar, que os hindus chamam de prana, tá? Eu falo sobre isso melhor lá no curso de projeção astral. E assim, essa purificação, ela não é uma coisa moralista, é uma purificação orgânica mesmo, uma purificação fisiológica, energética, para que você possa ter essa harmonização mais fácil, para você não ser distraído, entendeu? Então, no Santuário da Alma, comungar em verdade e beleza, ou seja, essa meditação ela leva a uma experiência que vai trazer algo verdadeiro, ou seja, que vai trazer algo que pode causar um impacto. Nem sempre a verdade é o que a gente quer ouvir, às vezes a verdade ela é o que a gente precisa ouvir, ela é uma coisa às vezes impactante, às vezes uma coisa meio incômoda, porém traz também aí consigo uma beleza. Essa beleza ela vem do processamento dessa verdade, da aceitação, da assimilação dessa verdade. Então essa foi a ideia, tá, para criar essa invocação de abertura ao Santuário da Alma. E tem aqui o encerramento. Essa invocação de encerramento quando a gente conclui tudo, nós fazemos essa invocação. Que o universo abençoe a minha comunhão com o santuário da alma. Assim seja, tá? Então, quando eu falo universo, você pode imaginar que é Deus, enfim, Odin, Freya, Ogum, Maomé, Jeová, Yahvé, né? Yeshua, tanto faz. Eu falo universo assim, porque é o tal, né? O Dao é uma coisa mais impessoal, certo? Eu penso no universo como algo, uma totalidade, tá? E eu não penso em Deus e no universo como uma inteligência personalizada, né? Eu imagino como algo realmente difuso, algo impessoal, né? Porém, temos ali todas as leis do universo, temos ali toda essa coerência, essa conjuntura que traz essa unidade, né? Essa sensação de ordem, de unidade também no universo. Tá? Então, o universo
né? Botei ao invés de Deus. E abençoe justamente para que seja uma coisa boa, benéfica para a gente, tá? Então uma expressão de intenção. Nessas invocações, elas só expressam a intenção da abertura e do encerramento para que fique encapsulada a nossa meditação. Tudo isso com a repetição vai ficando bem importante para a gente, essa dimensão ritualística. Você pode criar as suas próprias invocações, inclusive eu recomendo que você crie suas próprias invocações de abertura e de encerramento. Isso aqui não é uma fórmula, não é um negócio cravado, não. Você faz do jeito que você quiser. Se você quiser colocar Jesus, anjo no meio, quiser colocar Maomé, Imã Hussein, enfim, ó, Shia, não sei o que lá, ó. Pode ser o que você quiser, o que você achar que é mais interessante para você em relação ao que você considera sagrado, né? Eu botei uma coisa neutra, mas se você quiser botar algo religioso mesmo, algo místico mesmo, de Hermes e tal, Hermes Trismegisto, pai, Abraão, enfim, Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, quiser botar bote. Então, assim, é o que você tem como sagrado, tá? No caso, isso aqui é uma sugestão. Você pode usar ou você cria a sua própria. As suas próprias invocações de abertura e encerramento, que eu aconselho que tenha, tá certo? Pelo menos que tenha abertura e encerramento quando você for praticar o santuário da alma, tá bom? Então, assim, eu gosto de uma coisa neutra, eu sou meio, enfim, vejo o universo como uma coisa neutra também, tá? Então, vamos seguir aqui. Tecnologia espiritual. O que é o Santuário da Alma? Vamos finalmente explicar, né? Eu já falei um bocado, mas vamos, assim, categoricamente explicar o que é o Santuário da Alma, tá? É uma meditação, no caso, é uma tecnologia espiritual, ou seja, é uma meditação criada, fabricada, planejada, não é nenhuma novidade, tá? É uma coisa que foi feita, enfim, várias vezes por várias organizações esotéricas, enfim, e religiosas também, e até por psicólogos, psiquiatras, enfim, no decorrer do tempo, não é nenhuma novidade, não é nenhuma exclusividade também. Então é uma engenharia, né? Algo arquitetado, algo planejado para que ajude você a ter como é que eu posso dizer? Justamente a intenção é essa, é que você tenha uma comunhão com a sua dimensão subconsciente. Porque a mente humana, ela tem basicamente duas dimensões. Uma mente consciente, objetiva, concreta, e uma mente subconsciente que cuida ali dos processos orgânicos, que cuida ali do equilíbrio energético, que cuida de tudo o que fica nos bastidores, no background da nossa funciona ali por detrás, né? O sistema rodando por trás da nossa mente e que controla todos os processos orgânicos, enfim, é algo monumental, é algo que tem assim o poder colossal, né, titânico, que é a nossa mente subconsciente. Ela controla tudo, cara, ela funciona de maneira perfeita e tudo mais. E essa mente subconsciente, ela tem assim suas camadas também, seus níveis, mas eu não vou complicar muito aqui. Primeiro que eu não sou psicólogo, segundo que eu não estudei, a verdade é que eu não estudei muito sobre isso no sentido filosófico, psicológico, místico, metafísico e tal. Eu não sou intelectual. Eu já disse isso lá no meu outro curso, repeti até a exaustão. Mas eu vou falar aqui de novo, eu não sou intelectual, tá? O que eu tenho para trazer é mais o que eu tiro da minha experiência própria, minha experiência empírica. Eu sou mais um guia, vamos dizer assim, do que um escolástico, né? Um erudito, né? Eu sou mais um guia de campo, né? O guia turístico, que eu vou ajudar você a mostrar o caminho ali para onde você tem que ir, tá certo?
Então, assim, essa comunhão com o subconsciente pode ser encarada do ponto de vista psicológico, como eu falei. Você vai olhar para dentro de si mesmo, vai olhar para sua sombra, vai olhar para sua dimensão sombria. Você vai olhar ali para aquilo que você não vê. Você vai tentar entrar em contato com uma dimensão da sua mente que fica ali escondida, tá? E essa dimensão da sua mente que fica escondida, ela tem uma polaridade. No caso, ela tem ali um lado trevoso, ela tem um lado sombrio e ela tem um lado luminoso, divino, né, transcendental enfim, celestial, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Você vai procurar esse lado divino dentro de você. Tem aquela teoria do macrocosmo e do microcosmo, pronto. Macrocosmo e microcosmo quer dizer que você é como se fosse um pequeno universo. E o universo é como se fosse um pequeno você, um pequeno ser humano. Então, assim, como o ser humano é um pequeno universo, dentro dele há um pequeno Deus, vamos dizer assim. Então, todos nós temos uma parcela de Deus escondida. Essa parcela de Deus dentro de nós, que fica escondida, podemos chamar de mestre interior, podemos chamar de consciência, podemos chamar de vontade, podemos chamar de várias coisas, mas tem ali é como se fosse um fragmento do divino que está dentro de cada um, tá? Então esse fragmento do divino, essa centelha divina, ela reside em nós e ela meio que é a diretora, ela meio que guia, ela controla tudo o que a gente não vê, né? No caso, ela é o mestre do subconsciente, é a dimensão ordenadora do subconsciente. Nesse sentido, é como se fosse alguém onisciente, é como se nós já fôssemos oniscientes, é como se nós já tivéssemos a consciência divina dentro de nós, como se cada um de nós realmente fôssemos Deus, tá? Mas a gente não sabe, mas a gente não consegue acessar essa dimensão divina, nem consegue expressar essa dimensão divina. Então, quando nós fazemos o santuário da alma, nós acessamos essa dimensão divina, nós acessamos esse mestre interior, né? Então, existe aí como é que eu posso dizer? Uma como é que eu posso dizer? Não é uma armação, não é uma. É um tipo de malandragem, vamos dizer assim, tá? É um esquema, uma malandragem que é feito para acessar essa dimensão sagrada, tá? É um truque, né? Que no caso eu chamo de tecnologia porque isso é um truque que ele é feito para dar uma olhadinha ali nessa dimensão sagrada do nosso ser, tá? Então a gente meio que se engana um pouco para poder ter um vislumbre dessa centelha divina, né? E permitir que ela meio que se expresse e a gente começa a ter essa conexão com o nosso ser sagrado, com a nossa dimensão sagrada. Então, é assim que funciona, certo? O Santuário da Alma, ele serve para isso, para você acessar a sua dimensão divina. Mais ou menos isso. Como é que isso funciona? Bom, basicamente, eu vou explicar, né, o passo a passo de como é que isso funciona, mas funciona através de visualização. Basicamente, você vai imaginar que você está indo para um lugar que você considera sagrado. Pode ser uma igreja, pode ser uma mesquita, uma sinagoga, pode ser, enfim, um lugar natural, uma praia, uma montanha, tanto faz, cara. Um terreiro de Umbanda, um templo maçônico, Rosa Cruz, tanto faz. Uma pirâmide, enfim, Stonehenge, o que você considera sagrado, né? Ou um lugar que você se sente bem, vamos dizer assim, relaxado. E aí pronto, você vai se imaginar chegando nesse lugar e você vai se imaginar entrando em contato com este ser, né? No caso, você vai chegar até esse lugar e você vai expressar o seu desejo, você vai expressar
o que você quer, o que você está precisando, o que você está buscando, você vai pedir ajuda, vai pedir cura, vai pedir, enfim. Ou simplesmente vai desejar o bem da humanidade, desejar o bem para alguém, vai fazer algum tipo de serviço, enfim. Vai se oferecer, vai desejar o bem da humanidade, vai doar sua energia para os mestres, enfim. Você pode fazer várias coisas dentro do santuário da alma. E aí, pronto, é só basicamente isso, cara. Você se imagina chegando em um lugar e você vai fazer um trabalho nesse lugar, ou você vai pedir alguma coisa, ou você vai oferecer alguma coisa, ou vai fazer algum serviço. E depois você vai passar um tempo passivo, você vai passar um tempo esperando para receber essa resposta. E aí essa resposta ela vai vir como uma visão, ela vai vir. Aí é que as coisas vão começar a ficar diferentes, porque no começo você visualiza, você cria uma imagem mental, você vai se imaginar entrando nesse lugar sagrado. Mas depois que você faz o pedido ou o serviço e você fica em estado receptivo, aí você ouve uma mensagem, você pode ver símbolos, pode aparecer um mestre, pode acontecer uma coisa diferente, uma música, enfim. Pode acontecer várias coisas que você não planejou. Aí começa a acontecer coisas que realmente você não imaginava, que você não está visualizando, mas que simplesmente está brotando no meio da sua visualização. Então, são visões que aparecem no meio da sua visualização. Por isso que eu coloquei visualização e visão, porque você começa visualizando, mas depois aparece alguma coisa que você não estava esperando, né? E aí é justamente o seu subconsciente, a sua alma imortal, o seu mestre interior que está falando com você dessa forma, através de um símbolo, através de uma palavra, através da imagem de um mestre ou de um outro tipo de ser, através de um objeto sagrado, através de uma luz, enfim, seja lá qual a forma que o seu subconsciente escolher, ele vai se comunicar com você, ele vai lhe dar alguma resposta. Sempre vem uma resposta. Mesmo que no começo pareça que tem um certo silêncio, mas o seu eu interior nunca vai deixar você no vácuo, tá? Ele sempre vai lhe dar uma resposta, seja ela imediata ou não, tá bom? Continuando, temos aqui liberdade espiritual. Isso aqui é muito importante, cara. Muito importante. Tá? Eu vou ressaltar muito essa questão da liberdade espiritual, tá? Porque assim, o santuário celestial, ele é uma prática livre, livre, certo? É uma meditação, quando você vai ver que eu vou fazer uma meditação guiada, você vai ver que é uma meditação muito simples, tá? Não, é uma meditação simples, é uma meditação neutra, é uma meditação que não interfere em nenhuma religião, não interfere em nenhum caminho espiritual, enfim, não interfere em nada, certo? Na sua vida, não vai mexer com sua crença, não vai mexer com nada. É só um recurso, só um trabalho que você vai fazer. É claro que ele vai ter um efeito. Esse efeito ele pode ser mais ou menos impactante, mas a intenção não é fazer que você acredite em certa coisa, em certo caminho, em certa coisa, não. É uma meditação livre. Certo? É como você ir na academia puxar ferro. É como você ir ali na pista caminhar. Você vai caminhar e você vai se sentir bem. Esse bem-estar do seu caminhar não é Rosa Cruz, não é maçom, não é teosofia, não é gnose, não é nada. É o bem-estar da caminhada. Se você vai caminhar com a camisa da Rosa Cruz, com a camisa da teosofia, com a camisa do espiritismo, o bem-estar vai ser o mesmo. Não importa a camisa que você vai fazer a sua caminhada. Entendeu a analogia, meu amigo, minha amiga? Entendeu? Então, assim, não importa se você é religioso, místico, cético, enfim, não interessa. Se você praticar o santuário da alma, vai fazer resultado. É como você caminhar, como você fazer um exercício, você fazer
puxar ferro ali na academia, um halter, alguma coisa, vai estimular o seu músculo. É um trabalho que você faz, tá? Nesse sentido, é algo livre, é algo independente de qualquer organização. É isso que eu estou querendo dizer. É um direito inalienável de todo ser humano comungar consigo mesmo, tá? É como uma reflexão, é como você parar para pensar, é como você parar para refletir e você procurar respostas consigo mesmo. Aí você vai dizer que isso aí é copyright, não sei o que lá. Não, cara. É uma meditação livre, é patrimônio da humanidade, beleza? Então vamos seguir em frente. Bom, vamos fazer aqui uma leve abordagem histórica, né? Passar um verniz historiográfico de leve aí nessa aula, porque, como eu disse, eu não sou erudito, eu não estudei egiptologia, não estudei história da religião, não estudei quase nada, cara. Eu estudei pouquíssima coisa, assim, de cabala, de astrologia, de alquimia, enfim, estudei algumas coisas, mas não me aprofundei, assim, pesadamente. Estudei bastante tarô e tal, mas, enfim, não é uma coisa que eu seja, porque o erudito, não, porque Ponzo é o cara que leu a montanha de livros. Não, certo? Como eu falei para você, minha experiência é mais prática do que qualquer outra coisa, tá? Então, assim, mas o que eu posso dizer para você é que essa prática do santuário da alma, ela é uma prática milenar, tá? Uma prática milenar. Então, no Egito Antigo, havia já essa história da jornada da alma no Livro dos Mortos, né? Então, tem várias histórias também da mitologia grega e na própria mitologia assíria, né? Lá de Ur, não sei o que lá, da Mesopotâmia. Que são essas jornadas da alma que desce ali para o submundo, vai lá e volta e não sei o quê. Então, no Egito Antigo, essa viagem era visualizada, né? As pessoas imaginavam essa jornada para o mundo dos mortos. Era uma forma de preparar, né? De se preparar para de se preparar para a morte mesmo, tá? Então, assim, você imaginar, você visualizar, você indo lá, descendo para o submundo e atravessando os vários campos e não sei o quê, e tem lá o julgamento de Maat e tudo mais. Enfim, tudo isso era dramatizado, muita coisa disso era visualizado, enfim. Então, assim, você imaginar que você está em um lugar sagrado, aí já é desde o Egito Antigo, meu amigo, que isso acontece. No budismo tibetano, tem aí no século IV ao século VIII depois de Cristo, essa meditação de visualização de templos, né? O pessoal visualiza mandala, visualiza templo, né? Visualiza esse espaço sagrado e se visualiza dentro desse espaço sagrado para poder meditar, para poder adquirir sabedoria e tudo mais. Então, isso aí também, ó, centenas, tem vários séculos aí já disso aí. Então tem o neoplatonismo, tem o hermetismo, que fala desse templo interior da alma. Tem também maçonaria, cadê? Tem também a maçonaria, que é o templo interior do maçom. E tem até na literatura, cara, tem livros que falam desse palácio interior, né? Eu tenho um palácio dentro de mim. Nesse palácio tem não sei o que lá, que meu coração fica não sei aonde, não sei o que. Então é como se fosse um espaço visualizado, imaginado, como se fosse o ser humano, né? As, as características do ser humano, as partes da alma dele estão lá dentro dessa dimensão sagrada. É até um negócio meio Monty Python, cara, um negócio meio Trapalhões, é um negócio meio divertidamente, assim. É até meio cômico, né? Até meio Woody Allen, assim, o negócio meio... É uma alegoria, tá? É uma alegoria da alma, uma alegoria da dimensão interior. Então você imagina um espaço, você se imagina dentro desse espaço sagrado,
e ali você está acessando a si mesmo. Então é um símbolo, é uma alegoria que ela pode até ser vista desse lado mais humorístico mesmo, desse lado mais satírico, né? Mas é muito bonito, é usado assim em religiões, em tradições, em escolas filosóficas e tudo mais. Carl Jung, né, teve no início do século XX, essa meditação de imaginação ativa. Então você imagina você entrando numa casa, você imagina você falando consigo mesmo, você imagina certa situação. Então você entra dentro de um espaço ali e você começa a fazer coisas dentro desse espaço e de repente coisas é, aleatórias, coisas não planejadas começam a emergir e começam a surgir, e esse é o subconsciente florescendo e se expressando. Pronto, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma do santuário da alma, tá? E aí, finalmente, a gente chega em 1930, né? Que a Ordem Rosa Cruz Amor foi criada por H. Spencer Lewis em 1915. E em 1930, ele publica o Liber 777, que ele chamava de, como é? A Catedral da Alma, tá? E depois passou a se chamar o Sanctum Celestial, tá? Que é basicamente uma forma de você acessar um templo, um lugar sagrado, e quando você chega lá, você faz esse trabalho, você pede alguma coisa, você faz um serviço, enfim. Aí a gente chega aqui no ponto de vista psicológico, que eu gosto muito, é bem pé no chão, tá? E ele não exclui a dimensão mais transcendental também. Então não é porque existe um ponto de vista psicológico que a parte transcendental da alma não tem valia, não tem valor. Porque se fosse assim, você medita e você não precisa ir no psicólogo. E todo mundo que vai no psicólogo também não vai meditar? Não, as duas coisas se complementam, certo? Então, assim, do ponto de vista psicológico, é um valioso recurso de autoconhecimento, no mínimo, tá? Porque quando você chega no santuário da alma, quando você chega no santuário da alma, você pode ter contato com dimensões sombrias de si mesmo, você pode ter contato com dimensões luminosas, você pode enfrentar desafios, você pode receber símbolos, você pode receber nomes, batismos. Então pode acontecer muita coisa dentro de uma meditação de santuário da alma. Pode acontecer muita coisa. E isso vai fazer com que você, né, passe a se reconhecer, com que você passe a olhar para dentro de si mesmo e ter esse processo de autoconhecimento, certo? E quando você faz isso, cara, é muito interessante, porque isso vai enriquecer a sua linguagem simbólica. Porque quando o seu subconsciente se expressar, quando ele emergir, quando ele se expressar, é, ele vai utilizar geralmente símbolos. Ele vai utilizar uma taça, uma espada, uma luz. Ele vai utilizar uma pessoa, um objeto, uma palavra, enfim. Ele vai utilizar alguma coisa que cause um impacto, que passe uma mensagem. Muitas vezes essa palavra, essa mensagem, ela não vai ser direta, ela vai ser indireta, ela vai ser enigmática, ela vai ser simbólica. Muitas vezes não é uma mensagem muito direta na chincha, não, assim, muito papo reto, não. Muitas vezes é uma coisa meio nebulosa, meio enigmática mesmo, porque é difícil você se comunicar com algo que é transcendente. Muitas vezes não tem como você, não tem uma palavra objetiva, concreta para você falar. Você precisa de um símbolo. Isso aqui é muito importante, tá? Isso é muito importante. Muitas vezes, eu vou até colocar aqui no full screen, porque veja só, o seu subconsciente, ele é feito e ele tem uma linguagem, ele é constituído e ele tem uma substância tal
que não dá para você entender com palavras muito racionais. E o que acontece? Geralmente, a sua mente burra e limitada, ela vai precisar criar um símbolo para você fazer uma associação. Então, muitas vezes ela coloca, por exemplo, uma taça para falar do feminino, para falar do amor, para falar uma série de coisas que esse símbolo sintetiza. Às vezes aparece um cachorro, um lobo, que isso inspira em você. Uma criança feita de sombras, um portão de pedra. Enfim, o que isso quer dizer? Uma bacia cheia de uma gosma preta dentro. O que isso quer dizer? Então, assim, muitas vezes esse símbolo ele vai comunicar algo porque é o único jeito que ele tem de comunicar, porque não tem uma palavra óbvia, objetiva, clara, concreta para poder explicar o que ele quer explicar. Não tem palavra. Na falta de palavra, ele vai usar um símbolo. E essa linguagem simbólica, ela é muito importante. Vamos voltar. Essa linguagem simbólica, ela é muito importante porque os sonhos, tá? Os sonhos, eles funcionam mais ou menos dessa forma. Os símbolos que você vai ver no sonho, a lógica da comunicação simbólica dos sonhos, ela é parecida com a lógica da comunicação simbólica do santuário da alma. Capite? Deu para compreender essa ideia? Então, assim, isso vai fazer com que você aumente seu repertório de linguagem simbólica, vai fortalecer a sua memória onírica, porque quando você vê esses símbolos no sonho, vai ficar mais fácil de você se lembrar do que aconteceu. E também vai lhe ajudar a encontrar soluções práticas no dia a dia, porque muitas vezes quando você tem alguma dúvida, quando você tem alguma questão, quando você tem algum problema, dentro do santuário celestial pode vir uma resposta, pode vir uma solução, pode vir uma dica prática. Muitas vezes pode vir uma dica bem prática, bem direta. Se você perguntar alguma coisa, tipo, como é que eu faço para, enfim, conseguir um outro emprego? Como eu faço para encontrar uma casa para alugar, não sei o que, não sei aonde. Aí, muitas vezes vem uma inspiração que vai lhe ajudar a resolver um problema prático do seu dia a dia, tá bom? Isso também é bem legal, porque justamente seu subconsciente ele vai dar a dica, ele vai dar o toque, entendeu? Bom, meu amigo, minha amiga, então encerramos aqui a nossa primeira aula do Santuário da Alma. Expliquei bem o que é e eu espero que tenha sido interessante, que tenha esclarecido para você a natureza dessa meditação, o que é, mas eu ainda vou falar muito mais sobre isso, é um assunto fascinante e eu vou passar para você essa prática, essa meditação que vai ajudar você a comungar consigo mesmo, vai ajudar você a ter um repertório simbólico maior e vai ajudar você a dormir melhor e facilitar, né, favorecer as suas experiências oníricas, as suas experiências de sonhos, sonhos lúcidos e projeções astrais. Beleza? Até a próxima. Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. É só isso?